O tema da aula de hoje é bem polêmico, objeto direto preposicionado. Como é que temas polêmicos assim aparecem em provas de concursos ou de vestibulares? Vamos tomar por base uma questão do MS Concursos 2014, aplicada ao Instituto Federal do Acre. Qual das alternativas traz sublinhado um exemplo de objeto direto preposicionado? Na letra A, os ministros gostam de sopa e a expressão de sopa destacada. Na letra B, eles têm medo de você e a expressão de você destacada. Letra C, os discípulos comeram do pão e a expressão do pão em destaque. Letra D, atenderam o pedido do patrão e a expressão do patrão também destacada. Claro que todas contêm preposição. E aí a dúvida: qual delas é o objeto direto preposicionado? Vamos passo a passo, começando com a letra A. A letra A exibe o verbo gostar. Você deve conhecê-lo bem, é um verbo do dia a dia. Vamos lá. A ideia de gostar é gostar de algo ou gostar de alguém. Não interessa se algo, coisa ou alguém, pessoa, temos obrigatoriamente a preposição. Então, verbo transitivo indireto. Simples assim. Se é um verbo transitivo indireto, quando você lê os ministros gostam de sopa, você tem uma análise sintática previsível. Vamos fazê-la? Os ministros, artigo mais substantivo, no papel de sujeito simples. Perfeito? O verbo gostar, gostar de algo, exige preposição, verbo transitivo indireto. E de algo, de sopa, preposição mais substantivo, função de objeto indireto. E assim você eliminou a letra A. Não se pode falar de objeto direto preposicionado se o verbo é VTI, é transitivo indireto. Então vamos para a letra B de bola. Na letra B temos o substantivo medo, que é um substantivo abstrato. E o lógico da língua, quando você constrói frases com o substantivo medo, é medo de algo, medo de alguém. Não interessa se é coisa ou pessoa, temos uma preposição. Mas aí raciocine, é a preposição exigida por um substantivo, não é a preposição exigida por um verbo. Então nós temos um substantivo que pode receber um nome que talvez você não tenha intimidade, substantivo transitivo, aquele que exige complemento. O complemento, naturalmente, será complemento nominal. Então vamos à frase da letra B de bola. Eles têm medo de você. Como é que se analisa do ponto de morfologia e do ponto de vista de sintaxe? Bom, o eles, pronome reto, você conhece muito bem, papel sintático de sujeito simples. E o verbo ter, ter algo, naturalmente sem preposição, é verbo transitivo direto. A palavra medo é o substantivo abstrato, que exige preposição, medo de, é o objeto direto. Tranquilo, não é? Naturalmente, aquilo que vier depois de medo será o complemento nominal, mas a própria palavra medo está na função de objeto direto do verbo ter. Então, a expressão de você, que é preposição mais substantivo, está no papel de complemento nominal. E assim eliminamos a letra B de bola. Lembra qual é o motivo da questão? Objeto direto preposicionado. Então, vamos à letra C. Letra C destaca o verbo comer, que é um tradicional verbo transitivo direto. Não interessa se comer algo ou comer alguém, coisa ou pessoa, nós temos então um verbo que dificilmente exige preposição. Então, sem preposição, verbo transitivo direto. Vamos entender a frase cobrada pela banca. Eles comeram o pão. Não, ainda não é a frase cobrada pela banca, é a frase normal. Eles comeram o pão. Então, eles, pronome reto no papel de sujeito simples. E o verbo comer, sem nenhuma novidade, comeram o pão. Traduzindo, comeram todo o pão, naturalmente sem preposição, verbo transitivo direto. E o pão, complemento sem preposição, artigo mais substantivo, é o objeto direto. Há uma questão semântica. Quando você lê eles comeram o pão,
você lê que eles comeram o pão inteiro, comeram todo o pão. Tranquilo, não é? E agora a frase apresentada pela banca, eles comeram do pão. Há uma diferença semântica. Comeram o pão, comeram o pão inteiro, comeram todo o pão. E comeram do pão, você interpreta de outro modo, interpreta que eles comeram parte do pão. O eles, pronome reto no papel de sujeito simples, e o verbo comer, com um sentido ligeiramente diferente da frase anterior, comeram parte do pão. Com preposição, comeram de, naturalmente há dúvida. Por isso que eu disse no início da aula que a questão é polêmica. Os gramáticos, os melhores gramáticos, consideram que é VTI, que é verbo transitivo indireto. Por isso é uma classificação melhor. Mas há quem defenda que continue VTD, verbo transitivo direto. Por isso a expressão do pão, que é um complemento com preposição, ninguém pode negar, pode ser classificada de objeto indireto, é melhor, muitos gramáticos entendem assim, dicionaristas também, mas há quem chame de objeto direto preposicionado. Temos de aceitar. Questão polêmica é assim, você tem as duas versões. Como a banca quer objeto direto preposicionado, estamos diante da resposta. Eles comeram do pão. Na letra D, vamos ver o que a banca apresentou. Apresentou a palavra pedido, que é um substantivo. Pedido a alguém. Naturalmente, se é substantivo e tem preposição a, é complemento nominal. Se fosse pedido de alguém, aí seria adjunta de nominal. Por isso que a banca apresentou a palavra pedido, não pode ser confundida com verbo. Lá no contexto maior, tem o papel de substantivo e está acompanhado de preposição. Portanto, é substantivo transitivo que vem acompanhado ora de complemento nominal, ora de adjunto adnominal. A frase completa, a frase da letra D, atenderam o pedido do patrão. Você sabe que o verbo atender é atender algo, nesse caso, sem preposição, é verbo transitivo direto. É um verbo polêmico, se você o encontrar com atenderam ao pedido do patrão, também é construção legítima, ou seja, um dos poucos verbos da língua que admitem dupla regência, a de VTD, transitivo direto, e a de VTI, transitivo indireto. Nesse contexto, o pedido é artigo mais substantivo, objeto direto, e exige ADN, porque atenderam o pedido do patrão, o pedido dele. Essa expressão do patrão, que é preposição mais substantivo, corresponde a dele, traz para o contexto uma ideia de posse, só pode ser interpretada como ADN, como adjunta de nominal. Por isso que não é essa a resposta. Não temos objeto direto preposicionado, temos adjunto adnominal. Então, vou apresentar um desafio para você. Vamos ver se você entendeu toda a aula? Vamos lá. O povo está comendo do pão que o diabo amassou. Uma expressão popular. Qual é o sentido de o povo estar comendo do pão que o diabo amassou? Naturalmente, está passando por dificuldade. Então, esse do pão é um objeto indireto, é um objeto direto preposicionado, ou as duas funções são defendidas por diferentes estudiosos. Você tem que ficar, nesse caso, com as duas funções. Objeto indireto é melhor, mas objeto direto preposicionado também tem lógica gramatical. Então, podemos voltar à proposta da banca, que quer que você encontre entre ou dentre 4 frases um objeto direto preposicionado. Passamos pela letra A, você descobriu que é objeto indireto. Passamos pela letra B, você descobriu que é complemento nominal. Letra C, naturalmente, é a resposta. E na letra D, atender o pedido do patrão, ideia de posse, adjunta de nominal. Conclusão, você está diante da resposta, letra C. Teremos outras aulas falando de objeto direto preposicionado. Esse é um caso. O caso que destaca ou coloca em destaque o verbo comer, que permite mesmo duas interpretações. Ou essa de objeto direto preposicionado, imposta pela banca MS Concursos,
e ainda aquela outra opção, né, até melhor que essa de objeto direto preposicionado e objeto indireto. Está bem, você já se inscreveu no meu canal? Dê uma olhada na quantidade de tópicos gramaticais à sua espera. São todos os tópicos cobrados em provas de concursos e de vestibulares. E você já olhou como nós temos uma coleção bem grande de aulas organizadas por bancas? Olha as bancas. As bancas tradicionais que elaboram provas de concursos e vestibulares pelo Brasil inteiro. Agora, quer adquirir de uma vez só 8 cursos completos de língua portuguesa comigo? Tá bem. Se você adquirir, faça primeiro o Português Básico 1, depois o Português Básico 2, por último o 3. Aí sim, como você tem 8 cursos à sua disposição, o quarto curso você vai escolher um curso com base numa banca examinadora. Todos os cursos são entregues a você de uma vez só, por um valor único. Não se trata de mensalidade. É uma parcela única para você ficar com todos esses cursos durante um ano e realizar o seu sonho, melhorar o desempenho na prova de língua portuguesa e ser aprovado de uma vez por todas em concurso público ou em vestibular da universidade pública. Está aí o link à sua frente para você agir agora. Até o nosso próximo encontro.